Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes. E para você que deu uma passadinha, deu uma olhadinha, para você que alguém mencionou, você assim, assistiu um pouco o vídeo, de repente aquilo lá, com certeza, porque eu oro e eu sei como a coisa funciona, aquela coisa pode ter falado com você e por ter falado com você, ter tocado lá, né, no seu íntimo, você optou por, quer saber, deixa pra lá, é mais um daqueles que só, sabe, exemplo, enche linguiça e etc. Bom, não sei. Só sei que eu quero agradecer a você que passou, a você que permanece, a você que porventura acabou de chegar, a você que porventura vai chegar. Eu quero deixar aqui a você os meus agradecimentos. Confesso a você que eu não tenho conhecimento e nem faculdade de teologia, nem psicologia, e nem psiquiatria, e nem muito menos não tenho nenhuma especialização na área de terapeuta e etc. Eu estou aqui apenas na plataforma mundial do YouTube, fazendo apenas o que diz a Bíblia, levando a quem chegando em meu canal e ouvindo os meus vídeos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, ide para o mundo e falai do Evangelho a toda criatura. Então, eu uso a plataforma do YouTube para, eu vou chamar, explanar a maneira como, em oração, em reflexão da Bíblia, o que eu entendo que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Então, Deus nos constituiu únicos. Então, em eu gravando um vídeo, eu confesso a vocês que eu orei antes, eu li o versículo antes, eu não leio aqui o versículo porque eu confesso a vocês que eu faço a utilização de óculos. E esse óculos do qual eu estou com ele, eu confesso a vocês que eu não gosto da armação dele. Então, eu me propus a, em algum momento, me presentear com a armação de óculos que é ideal ao meu perfil de rosto, ok? Então, eu opto por ler o que eu vou explanar antes, faço a minha reflexão, peço a Deus que traga, eu vou chamar ao meu ser, a palavra certa, para que eu possa estar aqui gravando o vídeo. Eu vou colocar assim. Bom, apresentações feitas, agradecimentos idem, eu venho hoje com a palavra. Essa palavra que eu vou explanar aqui para o YouTube, eu confesso que pela manhã eu a explanei no Facebook. Porém, eu tentei lá naquele clique em mais para tentar, como eu vou dizer, enviar para o YouTube. Porém, eu não consegui, porque o aplicativo YouTube não aparece para mim em todo naquele clique em mais, que vai descendo todos os aplicativos dos quais eu posso enviar e etc. Não me apareceu. Então eu falei, vou regravar e de repente eu até excluo aquele do Facebook. Ok? Bom, então, explicações feitas, o que eu venho explanar aqui na minha mensagem do YouTube é sobre o filho pródigo. Bom, ocorre o seguinte, diz a Bíblia que um rapaz que era, eu vou chamar assim, tinha uma vida tranquila, ele era um rapaz rico, chegou para o pai dele, pediu a parte dele da herança
e saiu para o mundo. Sabe aquela musiquinha do Caetano? Caminhando contra o tempo, sem lenço, sem documento, saiu pela vida. Então eu vou colocar assim, que ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Israel, ele foi para a Europa, ele veio até para o Brasil. Eu vou colocar assim. Ele pegou todas as economias dele, o pai dele era milionário. E quando ele se viu totalmente assim, gente, dinheiro uma hora acaba. E o dinheiro dele acabou. E em o dinheiro dele acabando, o que ele fez? Ele foi trabalhar. Só que ele foi trabalhar, todo mundo já ouviu falar em trabalhos escravos, né? A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e muitas vezes ela tem que pagar até para trabalhar. Sabe aquele trabalho que o patrão, de repente, para manter o funcionário, o patrão, ele compra não sei o quê, mas aí o funcionário depois tem que pagar com serviço. Ou seja, a pessoa está pagando para trabalhar, né? E esse rapaz, ele se viu de um jeito assim tão necessitado mesmo, em dado momento, ele gastou toda a economia dele, que ele havia pedido para o pai dele, gastou tudo. E quando ele se viu totalmente desprovido de nada, ele foi trabalhar. Ele foi cuidar de porcos. E em cuidando de porcos, chegou um dado momento assim que ele estava num momento assim tão desestruturado, eu vou dizer, financeiramente, ele chegou, em meditando eu neste versículo, me leva a entender que ele chegou a nível pior que um morador de rua. Porque, gente, eu já morei em São Paulo, né? E um morador de rua, de repente, pelo que eu vou falar, pelo que eu podia ver. O morador de rua, de repente, ele ajudava uma senhorinha com as sacolas na porta do mercado até o local onde ela morava. Essa senhorinha, educadamente, dava para ele alguma coisa, né? Um dinheiro, um pão, um lanche, alguma coisa. Concorda que ele já comeu alguma coisa? Esse morador de rua de São Paulo, concorda que ele já comeu alguma coisa ali, naquele momento? Então, só que esse rapaz, que pediu toda a economia dele para o pai dele e saiu para a vida, ele chegou num nível pior do que um morador de rua. De exemplo, São Paulo. Porque ele chegou ao ponto de desejar comer lavagem de porcos. Porque, gente, hoje existem ração para porcos, não é verdade? Aliás, hoje é até proibido alimentar porcos com, se não me engano, não tenho certeza absoluta, eu acredito que devido à vigilância sanitária e etc, porcos hoje, até onde eu posso entender, é proibido criar, juntar lavagem para alimentar porcos. Porcos hoje, eles são criados com ração. Eles são criados assim de maneira, tem vacina, tem todo um sistema, assim, uma sistemática hoje para se ter, eu vou chamar de um criadouro, eu vou colocar assim, de porcos, né? Só que esse rapaz, ele é de uma época em que aqui na Bíblia, né, há milênios, né, que a tecnologia, né, a ração ainda não existia, né? A ração, ela veio para os cachorrinhos, veio para os gatinhos, né? Aí depois viram que existe, que podiam-se. E foram se expandindo os níveis de ração, eu vou colocar assim. Aí, esse rapaz desejou comer lavagem.
Ele falou, gente, cheguei no fundo do poço. E aí ele decidiu voltar para a casa do pai dele. E tem até uma música que diz assim: eu vou voltar para casa do pai. E eu novamente ainda não consegui ainda lembrar do cantor. E não é nem para a casa do pai, se eu não me engano, é para os braços do pai. Essa música, ela é muito bonita. Eu particularmente gosto dela. E esse rapaz voltou. E esse rapaz voltando, o pai dele ficou tão feliz com a volta dele que tomou a iniciativa de fazer uma festa. O pai, riquíssimo, né? Mas vamos colocar também da seguinte forma, agora trazendo para os dias atuais. Para os dias atuais, hoje é mais ou menos assim, tipo, imagina, ela quer aparecer, imagina, voltou, olha só, sumida, então, ninguém foi atrás, né? Então, ficou fazendo, já ouvi até as colocações assim, ficou fazendo, sabe, tem gente que diz assim, ficou fazendo aniversário doce, com perdão do comentário, né? Tem gente que usa essa colocação. Ficou fazendo aniversários doce. Então, tem gente que usa essa colocação. Quando uma pessoa some, quando uma pessoa resolve sair de cena. Imagina, liga não, sabe? Você acha? É bipolar, depressiva, tadinha. Você acha, menina? Gente, os parafusos tá tudo solto, tá? Não sabe aonde tá os parafusos, se perderam tudo. Porque hoje, as pessoas usam essas colocações que julgam ser modernas. Mas, para quem ouve e quando chegam-se aos ouvidos, né, da pessoa, mas aí eu entro com aquela colocação. Tem certas coisas, é melhor a gente ouvir do que ser surdo. Quem concorda? Quem concorda? Tem certas coisas, é melhor ouvir do que ser surdo. Tem certas coisas, é melhor ver do que ser cego. Quem concorda? Alguém concorda aí? Então, eu, sinceramente, eu prefiro que coisas que não me agradam cheguem aos meus ouvidos do que ser surda. Eu prefiro ver coisas que me desagradam do que ser cega. Prefiro ver olhares. Gente, eu já li 3 edições de livros O Corpo Fala. Então, por aí vocês podem fazer a linha. Então, eu já li 3 edições de O Corpo Fala. E olha que eu não sou da área de psicologia, como eu já disse, nem psiquiatria, não sou dessas áreas. Eu sou apenas uma pessoa comum que queria se inteirar. E o bom de se inteirar é que a gente fica inteiro. Essa que é a verdade. O bom de se inteirar é que a gente fica inteiro. E a minha mãe também, certa vez, ela virou para mim e disse assim: eu ouvi tal pessoa falando isso de você. E eu criei
tenho um sistema particular que diz assim, que eu disse para minha mãe. Essa pessoa que disse isso, quando eu fiz 4 cirurgias, ela comprou ela foi na farmácia para comprar os antibióticos que eu precisava, porque eu não encontrei na farmácia pública? Não, né? Então, ela foi no hospital me visitar? Não, né? Também não, né? Aliás, essa pessoa, eu tenho para mim que ela chegou até a dizer que eu não fui fazer cirurgia nenhuma. Como diz aqueles atores quando vão entrar assim para fazerem as peças. Os atores, quando vão entrar para encenar uma peça, o jeito deles desejarem boa sorte uns aos outros é dizer merda. Que na realidade aqui no Brasil as pessoas falam pi, entendeu? Essa pessoa, ela não fez merda nenhuma para mim. Estou me desejando sorte. Mas, em outras palavras, esta pessoa não fez absolutamente nada. Eu fiquei internada 15 dias. Uma pessoa passa perto de mim e nunca me deu oi. E quando ela me viu no hospital, a primeira coisa que ela me disse, nunca me deu oi, nunca veio, não sei nem o nome direito, ela conhece a minha mãe, e quando eu estava no hospital internada, ela me viu entrando, não me disse oi, não me disse boa tarde, não perguntou o que eu tinha, simplesmente virou e falou, você tá grávida? Então, pois é. Aí teve uma vez que eu estava ouvindo no Instagram, na época que eu tinha Instagram, um pastor. Ele virou e falou, pois é, o mimadinho saiu da igreja. Ninguém foi visitar o mimadinho, vou sair da igreja. Eu peguei e escrevi embaixo assim, olha, até onde eu sei, quando aquele rapaz saiu de casa, o pai dele não criticou ele, não. O pai dele não ficou criticando ele na internet, não. A hora que ele voltou, o pai dele não criticou ele, não. O pai dele deu uma festa. Mas eu tenho para mim, aliás, eu tenho não. Quando fala-se nesse pai, que o filho pegou todas as economias e saiu pela vida e gastou tudo, e em gastando tudo, teve vontade de comer lavagem de porcos. E quando voltou, o pai, eu vou colocar assim, chamou alfaiate, chamou confeiteiros, chamou cozinheiros para dar-se uma festa, convidou-se toda a cidade. Eu tenho para mim que, eu tenho certeza absoluta que este versículo, esta passagem bíblica, está se referindo a Deus. Porque os pais de hoje, eu tenho para mim que eles diriam assim, o dinheiro acabou, é? Você veio buscar mais? Não brinca? Então, volta lá para onde... Tava com vontade de comer lavagem? Por que não comeu? Por que não se afogou no pote? Por que você não se afogou no balde de lavagem? Você veio aqui buscar mais dinheiro, é? Você veio aqui buscar mais dinheiro, é, seu perdido? Os pais hoje, infelizmente. Então, para mim, esta passagem bíblica aqui
quando fala-se desse filho que pegou todas as economias e saiu pelo mundo, gastou tudo, desejou de repente ter vontade de comer lavagem, eu vou voltar para a casa do meu pai, e o pai recebeu ele querendo dar uma festa? Na realidade, esta passagem bíblica está se referindo a Deus. Para mim, sinceramente, eu penso isso. Não é um pai aqui deste plano, não. Está falando do amor de Deus, o amor perfeito de Deus. Que não se importou do filho ter pego as economias e ter gastado, porque hoje, se um pai pega, você quer a sua parte da sua herança? Então toma aqui e some da minha frente, que eu não quero te ver nunca mais. Gente, eu não tô falando nenhuma besteira. Gente, eu tô falando a realidade das coisas. Estou falando a realidade das coisas. Ou alguém nunca ouviu a frase, para mim tal pessoa morreu. E a pessoa tá viva. Eu quero que morra. Eu quero ir no enterro dessa pessoa. Quem que já ouviu essa frase? Eu vou dar uma maior festa a hora que essa pessoa morrer. Quem que já escutou isso? Então. E aí tem, vamos supor, a igreja é tida, né, por Deus como a noiva. A igreja, templo, fixo, né, tijolos, tal, é tido, nós que vamos a uma igreja, nós somos tidos como noiva. E a pessoa, para mim, que está ali naquele templo ali, para mim ela está ali porque, na minha opinião, ela recebeu a unção do Espírito para estar ali. Se porventura, em algum momento, ela vai para o lado da carne, já é o particular dela. Ela que vai se entender lá com Deus no momento lá, porque Deus diz que todo mundo tem o seu momento com Deus. Todo mundo tem. Todo ser humano tem o seu deserto. Não adianta. Ou vocês acham que a passagem bíblica do deserto é apenas uma passagem bíblica? Não. Por que Deus fala em tudo dai graças? Por quê? Porque Ele sabe que vai chegar o momento de deserto na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa passa por seu time, por seu tempo desértico. Qualquer pessoa. Pastores passam por tempos de deserto. Eu posso citar aqui vários nomes de pastores que teve a sua temporada de deserto em suas vidas e desejou loucamente que passassem. Chegavam a fazer jejum de agradecimento a Deus. Chegavam-se a fazer jejum de louvor a Deus, em louvor a Deus. O jejum hoje vai ser jejum de louvor a Deus. Porque dizem que quando a gente está passando no nosso tempo existencial por um deserto, se a pessoa reclama, a tendência desse deserto se tornar mais lento, a passagem por esse estágio da vida. Se reclamar, ele se torna lento, demorado e blá, 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 blá. E esse rapaz, ele teve o tempo de deserto na vida dele, a ponto dele desejar comer lavagem. E quando
Não é a gente que chega, pede a nossa herança e vai pela vida. Não. Às vezes são manipulações de pessoas que nos levam a deserto. Sim. Pessoas manipulam situações para que a vida de uma pessoa vá para o deserto, vá para a escassez, vá para a necessidade. Ou vocês nunca ouviram falar disso? Manipulação. Manipulação de atitudes. Ou alguém nunca ouviu dizer a frase, tem um pensamento que diz, dê poder à pessoa errada e você vai ver. Quando o poder é dado a uma pessoa errada, quem sofre, geralmente, são os mais fracos. Tem esse pensamento. Ele não é bem assim, mas eu estou simplificando com as minhas palavras. Quando o poder é dado à pessoa errada, quem sofre geralmente é o mais fraco. Porque quando o poder é dado a uma pessoa certa, o poder foi dado a uma pessoa certa. Essa pessoa ela vai ser íntegra, essa pessoa vai ser verdadeira, essa pessoa vai ser digna, ela não vai agir com falsidade, ela não vai agir com, presunção, ela não será manipuladora, ela será literalmente ética. E muitas vezes hoje, o deserto que a gente se vê na vida da gente, a escassez que se dá na vida da gente, muitas vezes, ela não é uma escassez, vamos dizer, que o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que dá e Ele é o Deus que tira. A palavra de Deus diz assim, eu sou o Deus que dou e eu sou o Deus que tiro. A palavra diz assim. Mas muitas coisas hoje é o próprio homem quem está tirando. Não é Deus. O próprio homem está se fazendo, está se colocando, está se posicionando malignamente na posição, na condição de Deus. Ele está sendo literalmente como Satanás. Satanás queria ocupar o lugar de Deus. Gente, por favor, se vocês não assistem reportagens e vocês nunca viram a quantidade de assassinatos que existem, vocês acham que a pessoa foi assassinada, foi Deus que permitiu. A mulher traiu o marido. Foi Deus que permitiu. O Deus que eu conheço não faz isso. Agora, se por exemplo, caiu uma chuva, caiu uma chuva, mas uma chuva terrível. Só que tem um detalhe. Agora eu vou apresentar um pequeno detalhe. Caiu-se uma chuva fortíssima e ocorreu-se um desmoronamento em tal local, e aquele desmoronamento levou-se muitas casas à baila. Quando uma coisa vai à baila, ou seja, ela cai. Só que todas as reportagens que eu já escutei reportagens onde, se o repórter foi categórico em entrevistando um arquiteto, um engenheiro ali da prefeitura, do governo local. Eles disseram o seguinte, esta área, estas casas foram construídas em locais proibidos. Aquela área onde as casas foram construídas, elas foram construídas em locais proibidos. As casas
que são construídas em locais onde a pessoa paga imposto, onde a pessoa comprou o terreno, onde a pessoa construiu uma boa base, entendeu? Pode até chover em meados, começando ali setembro, outubro, novembro, dezembro, aí quando vai chegando ali para o mês de março, de abril, assim já começa. As chuvas começam a diminuir, né? Então o que acontece? Pode até haver infiltração nesta casa, porque às vezes quebra-se uma telha sai do lugar, pode haver infiltração, mas não há, glória a Deus, desmoronamento. Se vocês prestarem atenção nas reportagens, vocês vão ouvir engenheiros da prefeitura, engenheiros do governo, do estado ali onde ocorreu o desmoronamento, o desbarrancado, vamos colocar assim, onde casas vieram a ser desmoronadas. Essas casas foram construídas em áreas não permitidas pelo engenheiro da prefeitura, ou engenheiro do estado, ou engenheiro do governo. Tem esse pequeno detalhe. Porque todos todos os territórios que são construídos, é levado a planta até, eu vou colocar do jeito que eu aprendi, que eu sei. É levado até a prefeitura, aí é feito toda uma análise ali local para ver se passa esgoto, se tem tem local para passar rede de esgoto, se tem local para colocar encanamento para se ter água e etc, e etc. Haja vista que a grande maioria dessas casas também, a água é ilegal, a instalação de luz é ilegal, né? A casa é construída de maneira também, né? De maneira às pressas, porque a pessoa quer morar, e em construindo as pressas, por exemplo, eu conheço em São Paulo um bairro, o bairro chama-se Bairro do Limão. O Bairro do Limão é um bairro onde se cair um copo d'água, enche de água. Só que eu achei mega inteligente uma senhora. Uma senhora, já que aqui não pode cair um copo d'água e que enche de água, essa senhora foi inteligentíssima. Ela fez pilastras, sabe aquelas pilastras? Fez uma base e construiu a casa dela em cima, e embaixo não tem nada. Aí tem uma escada que desce. A água pode subir, que não chega na casa dela. Eu achei ela mega inteligente. Sinceramente. Ela não precisou sair do bairro dela, ela não precisou se desfazer da casa dela. Ela foi inteligente. Aqui enche de água, mas é barato o local, é o que eu pude comprar, então eu vou pagar um engenheiro para ele fazer aqui uma ideia onde eu possa morar e possa chover, e vem aquele versículo, e a chuva caiu, houve-se tudo, e a casa dela permaneceu de pé. E aí, voltando a este filho que saiu de casa, que abandonou tudo, e, não quero nem saber. Os pais hoje fariam isso. Você teve vontade de comer lavagem, bonitinho? Por que não comeu? Por quê? Por que não se afogou no pote de lavagem? O que você veio fazer aqui? Pode voltar, porque não tem mais dinheiro aqui não. Aqui não tem pra você mais nada não. Eu tô falando alguma besteira? Tem pai que faz isso. Tem pai que tem coragem de fazer isso tranquilamente. Só que este filho aqui, este pai aqui,
não é um pai terreno. Eu, para mim, em meditando nessa explanação aqui, nessa passagem bíblica, eu em meditando, para mim é Deus, é o amor de Deus. Porque um filho pede toda a herança dele com o pai, né? Geralmente herança é quando o pai morre, a mãe morre, e aí tem-se alguma coisa a receber, a pessoa, o pai, a mãe foram inteligentes, foram ao cartório, redigiram uma carta, e ali juntamente com aquela carta foi deixado tal para tal, e pronto. Aí morreu-se, lê Alice, pronto, né? Até onde eu entendo. Eu entendo aí. O resto eu não sei como funciona, mas... E quando, por exemplo, os pais só têm uma coisa, aí fica aquela coisa ali, né? Porque às vezes para legalizar a situação sai mais caro do que muitas vezes o próprio imóvel. Para legalizar a situação se os pais não legalizam antes. Esta que é a realidade, né? Bom, mas para mim, quando este pai, que o filho saiu, pediu a herança dele com o pai ainda em vida, saiu pelo mundo, gastou tudo, e o filho em voltando, o pai mandou-se dar uma festa, para mim, está falando de Deus. Porque só Deus, só Deus em 2023, o filho pediria toda a herança dele em vida, saía, gastava tudo e quando voltasse, só Deus mandaria chamar cabeleireiro, manicure, pedicure, alfaiate, sabe? Vou trazer para os dias de hoje. Contrata-se o local mais caro, chama-se todos os chefes de estados, os famosos, e dá uma festa para este filho. Só Deus faria isso nos dias de hoje. Eu, sinceramente, penso assim. Só Deus faria isso. O máximo que um pai poderia, nos dias de hoje, ficar é... Onde será que ele está? O que será que ele está fazendo? Será que está bem? Será que está comendo? Será que está dormindo? O máximo que um pai faria hoje. E se o pai fosse muito consciente mesmo, tivesse fé em Deus, faria também uma oração para Deus proteger, guardar e etc. Eu tenho para mim. Mas ele pediu a herança dele, ele saiu pela vida. A hora que voltasse, ao invés do pai dar uma festa, os pais de hoje, ia ficar preocupado, ia pedir a Deus para... Alguns pais, ia pedir a Deus para guardar. Mas quando ele voltasse, queria levar uns peteleco. Para quem não sabe o que é peteleco, peteleco é uns tapa. Sabe? Que a pessoa ia levar uns peteleco e ia. Então, para mim, este pai que recebe o filho com festa, este pai é Deus. Para mim é. Porque haja vista tem aquele versículo. Não há profundidade, não há altura, nem coisa do presente, nem do porvir, e nem outra criatura que nos afastará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, para mim, este pai é Deus. Tá bom? A paz a todos e em saindo de casa, por favor, liguem e digam onde estão, como estão e etc, e etc. Tchau, tchau.